Bom, e agora a gente vai para nossa última preparação citológica, que vai ser o nosso objeto de estudo nas nossas aulas práticas, que é o corte histológico. O que é o corte histológico? Como o próprio nome já diz, o corte histológico nada mais é do que cortes extremamente finos dos órgãos que a gente quer avaliar. Então, são feitos cortes finos e eles são preparados sobre lâminas. E a vantagem do corte histológico é que essa técnica permite avaliar, analisar a inter-relação das células e a topografia celular. Se vocês observarem os exemplos das imagens que eu coloquei no slide, vocês conseguem observar não somente a presença da célula, mas como a célula interage com as suas vizinhas para a formação dos tecidos que constituem os órgãos. Então, o corte histológico preserva essa característica estrutural do tecido. E quais são as etapas para a preparação do corte histológico? Então, o corte histológico, ele requer uma preparação um pouco mais complexa em relação às demais técnicas que a gente discutiu aqui, que eu vou passar item por item, que vai envolver a obtenção do material biológico, a fixação desse material. Em seguida, eu brinco com o pessoal que... O exemplo daquele filme do Jurassic Park, que no início do filme aparece um inseto dentro do âmbar e a partir do DNA que existe dentro daquele inseto que sugou o sangue de um dinossauro, eles conseguem reproduzir um dinossauro em laboratório, certo? Então, assim, o objetivo do corte histológico é fazer a mesma coisa com o material biológico. Mesma coisa em que sentido? Conservar o material biológico dentro de um bloco de parafina. Então, para isso, a gente vai ter que, primeiro, obter esse material, que daí tem diferentes técnicas. Obviamente, fixar esse material, porque serve como uma forma de conservação, do material. Desidratar, porque quando a gente fala de tecido, de órgão, grande parte do nosso corpo é constituída por água. E a presença da água num órgão que vai favorecer também a degradação. Então, a gente tem que desidratar. A gente vai desidratar fazendo banhos de álcool, de etanol, com esse material biológico. Depois a gente vai pegar esse material biológico que foi desidratado e colocar ele dentro de um bloco de parafina, mas não dá para fazer isso direto. Então antes a gente tem que ter uma fase intermediária chamada de diafanização, que serve para fazer a substituição do álcool que agora existe no material biológico, porque eu coletei o material biológico, fixei, desidratei em álcool. O álcool ou a água, ele não vai ser miscível à parafina. Então, eu tenho que substituir o álcool, a água que está nesse material, por uma substância que me permita depois fazer impregnação da parafina nesse material. Então, eu faço essa diafanização, que a gente vai discutir melhor adiante. Depois da diafanização, a gente vai fazer a impregnação desse material biológico na parafina a altas temperaturas e, por fim, inserir esse material agora no bloco de parafina. Depois de inserido no bloco de parafina, a gente vai ter que fazer cortes nesse bloco para obter aqueles cortes fininhos do tecido a ser observado, depositar ele em lâmina, fixar, corar e levar para avaliação. Vocês vão observar nas aulas práticas que tem algumas lâminas que parece que existem espaços entre partes de um mesmo tecido, existem partes em que o tecido encontra-se dobrado, por quê? Os cortes que são feitos são muito fininhos e como existem essas diversas etapas, a possibilidade da gente induzir alterações no tecido durante essas etapas é muito grande. Por isso, a necessidade de se conhecer bem e executar bem o processo. Então, vamos lá. Eu vou falar de item por item das etapas para a preparação do corte histológico. Primeiro, obtenção do material biológico. Pode ser por uma biópsia de um órgão, Você remove um pedacinho de um órgão. Pode ser por uma dissecação de um animal ou por um processo de necrópsia, que você quer daí remover uma parte de um órgão para fazer uma análise mais aprofundada na histologia. Depois nós temos o processo de fixação, que nós já discutimos, qual que é a importância. Então, primeiro, preservar o tecido,
seja na sua morfologia ou composição, impedir a degradação, seja bacteriana, autólise, promover o enrijecimento desses órgãos e tecidos. E tem outro detalhe, as substâncias que a gente usa para fixação acaba favorecendo também o processo de coloração, porque o corante ele tem uma alta afinidade ao tecido fixado. Aí eu pergunto para vocês, quais são as substâncias que a gente usa para fixar esse material biológico? A gente até já conversou sobre isso. Então, a fixação, ela é uma fixação química, né, realizada por meio da imersão desse material biológico em agentes químicos, que vai servir então para estabilizar os componentes celulares. Quais são esses agentes químicos? Então, nós temos os aldeídos, como formol ou acetona, alcoóis, alguns ácidos, né? E daí ali eu coloco 3 exemplos de soluções que envolvem nada mais, nada menos do que a mistura dessas substâncias. Então, envolve formol associado com algum tipo de ácido, etanol associado com algum tipo de ácido, para garantir um poder de fixação ainda maior. Então, aqui é só uma imagem mostrando, né, que coletou um material biológico, coloca ele dentro ali do recipiente contendo a solução fixadora. Fixou o material, a gente já vai impregnar na parafina? Não, a gente tem que desidratar, remover toda a água que existe nesse órgão. E depois de desidratar, não dá para colocar esse material desidratado diretamente na parafina, porque lembra, o álcool não é miscível à parafina. Então, a desidratação vai ser realizada mergulhando o material que já foi fixado em soluções crescentes de álcool. Então, álcool 70%, depois 95%, 100%. Em seguida, terminou o processo de desidratação, vai ser feita a diafanização, que consiste em mergulhar esse material biológico agora desidratado numa solução com xilol. Xilol é uma substância que vai conseguir substituir o álcool, né? E que é miscível depois da parafina. Então, fez a diafanização, agora a gente vai fazer a impregnação, que é colocar esse material biológico dentro da parafina a altas temperaturas, 60 graus. Então, a parafina vai conseguir remover o xilol e penetrar no tecido. Então, feita a impregnação com parafina, o tecido já foi impregnado com parafina, agora a gente vai pegar esse material biológico e colocar ele dentro de um bloco de parafina, conforme aparece, né, consta na imagem ali do slide. Feito isso, para formar as lâminas histológicas, a gente vai ter que pegar esse bloco de parafina com o material biológico e fazer cortes bem fininhos, ultra finos. Para isso existe um equipamento propício chamado de micrótomo, onde você prende ali esse bloco de parafina com material biológico e vai movimentando para fazer os cortezinhos no tecido. Então, ele faz fatias muito pequenas de micrômetros. E uma imagem, né, exemplificando, mostrando a técnica, fazendo o corte ali do bloco contendo material biológico. Vejam a finura dos cortes histológicos. Cada cortezinho desse vai ser colocado numa lâmina, né, para a produção de uma lâmina histológica. Notem que quando é feito o corte, ele sai um pouquinho enrugado. Então, antes de colocar esse corte na lâmina, a gente vai precisar colocar esses cortes num banho-maria, né, em água aquecida, para que ele estique antes da gente transferir isso para uma lâmina. Aqui uma questão importante. Dependendo da posição que você coloca o material biológico no bloco de parafina, dependendo da posição que você coloca o bloco de parafina com material biológico no micrótomo para fazer os cortes histológicos, dependendo dessa posição, a estrutura a ser observada, ela vai ser cortada numa determinada orientação, de um determinado modo, e isso vai impactar, vai determinar o modo como você vai enxergar essa estrutura no microscópio óptico composto. Então, vamos lá. Então, se eu tiver uma estrutura cujo corte foi feito, vou pegar meu braço como exemplo,
cujo corte foi feito no sentido maior do eixo desse órgão, então eu tenho um órgão cujo corte foi feito no sentido do eixo maior desse órgão. Eu tenho um corte que a gente chama longitudinal. Então, se eu cortar o meu braço aqui, no sentido do seu eixo maior, e abrir para vocês as duas partes, vocês vão ver uma determinada estrutura, uma determinada organização tecidual, tá ok? Que nem mostra aqui na imagem. Agora, se eu fizer um corte perpendicular ao eixo maior do meu órgão, então um corte aqui perpendicular ao eixo maior do meu órgão e pegar esses cortes e apresentar para vocês, vocês vão ter um corte transversal. Então, a organização tecidual das células vai ser distinta. Então, isso vocês têm que ter em mente, porque quando a gente for analisar uma lâmina histológica, se vocês pegarem um vaso sanguíneo, um corte longitudinal de um vaso sanguíneo tem um aspecto, um corte transversal tem outro aspecto, um aspecto mais, é um aspecto cilíndrico, tá? Vocês têm que ter isso em mente. Então, aqui, esse slide só para exemplificar, né? Então, nos organismos ou no tecido vegetal, o primeiro corte aqui seria um corte longitudinal do organismo, que você observa a organização tecidual de uma forma completamente diferente do que é observado naquele corte transversal, tá ok? Bom, como eu já disse para vocês, depois que é feito o corte histológico, né, aquele corte ele sai meio enrugadinho. Então, para que a gente consiga depositar ele de uma maneira esticada sobre a lâmina, porque se a gente colocar enrugado, isso vai gerar artefatos no tecido que a gente vai visualizar. Então, primeiro ele tem que ser colocado em banho-maria, né, numa água com uma temperatura um pouquinho mais elevada, e depois a gente vem com a lâmina e pesca esses cortes que acabam se aderindo à lâmina. Então, aí a montagem, né? Estão mostrando a montagem com a lâmina pescando os cortes histológicos que estão em banho-maria. Aqui, eu coloquei um detalhe que é o seguinte. Essa preparação de corte histológico, ela é feita para quando a gente quer analisar a amostra em microscópio óptico composto fotônico, tá ok? Fotônico. Agora, se você quiser analisar uma amostra no microscópio eletrônico, seja de transmissão, seja de varredura, o processo de preparação dessa amostra, desse material biológico, vai ser distinto, tá? É porque no microscópio eletrônico, como a gente já discutiu anteriormente, a imagem é formada porque um feixe de elétrons é conduzido em direção ao material que você quer observar. Então, para isso, o material biológico ele vai ter que ser montado em grades metálicas, como esse exemplo que eu coloquei aqui no slide, né, em dourado. Então, a amostra ela é montada em grades metálicas e depois essa amostra, esse material biológico, ele vai ser impregnada com íons metálicos para fazer a atração dos elétrons. Então, a montagem do tecido para observação em microscópio eletrônico é distinta da montagem do tecido em corte histológico para observação em microscópio fotônico. Então, aqui, de novo, exemplificando, né? Então, para o microscópio fotônico, esses cortes histológicos, eles vão ser preparados em lâminas de vidro e vai ser feita uma coloração específica. Geralmente, a gente usa eosina e hematoxilina. Corantes específicos são utilizados só quando existem fins específicos de visualização de determinadas organelas dentro da célula. E para o microscópio eletrônico, esse material biológico vai ser montado em grades metálicas e sobre o material biológico vai ser feita a deposição dos íons metálicos para a atração dos elétrons. Então, a preparação é distinta, a montagem é distinta, de acordo com o microscópio com o qual você vai trabalhar. Aqui, então, depois que no corte histológico foi feita todas essas etapas, preparou a lâmina, montou a lâmina, agora a gente vai ter que corar. Sem corar o tecido, a gente não consegue individualizar as estruturas celulares e as estruturas teciduais. Geralmente, que nem eu falei, na rotina, a maioria das lâminas histológicas que a gente vai trabalhar são coradas com eosina e hematoxilina, que daí a gente vai discutir de novo aquela questão que, nesse tipo de coloração,
O citoplasma, ele cora em vermelho, porque o citoplasma tem características básicas que atraem o corante ácido, que é a eosina, que é vermelha. Então, o citoplasma, ela é uma estrutura acidófila, atrai o corante ácido. Enquanto o núcleo tende a se corar em azul, porque o núcleo ele tem características ácidas que atraem, então, o seu oposto, que é um corante básico. No caso, a eosina, no caso, a hematoxilina ou azul de metileno, por exemplo. Então, o núcleo, ele é uma estrutura que a gente chama de basófila. Ele vai atrair um corante básico, que é azulado, por isso que ele se cora mais azulado. Então, nessa imagem aqui, só exemplificando, né, um corte de tecido hepático do fígado e mostrando para vocês os hepatócitos, com o núcleo nucleolo corado, né, mais azulado e o citoplasma mais pro tom rosa, por conta da eosina. Então, aqui agora, só entrando rapidamente na questão do microscópio eletrônico, repetindo o que eu já falei, no microscópio eletrônico a gente não trabalha com corte histológico, então a amostra ela vai ser preparada sobre grades metálicas, sobre essa amostra vai ser feita deposição de íons metálicos, ouro, platina, porque isso vai atrair os elétrons para esse material biológico, certo? Aí nós temos dois tipos de microscópio eletrônico, o de varredura, que é quando os feixes de elétron eles interagem com a superfície da estrutura que você quer avaliar, então você vai ter uma imagem tridimensional da topografia do material que você quer avaliar, enquanto que no microscópio eletrônico de transmissão, os feixes de elétron atravessam aquele material e daí você consegue visualizar detalhes internos daquele material. Por exemplo, detalhes intracelulares de organelas. Então aqui, né, de novo, é uma imagem que eu já tinha mostrado para vocês. No canto inferior esquerdo, a imagem de um inseto por um microscópio eletrônico de varredura e no canto inferior direito, a imagem de uma mitocôndria pelo microscópio eletrônico de transmissão.